gravar agora que eu vou colocar meu slide. Hoje é a quarta aula, tá, gente? Alguém lembra onde nós paramos na aula passada? Nossa, ninguém lembra, né? Vocês lembram onde eu parei? Não, a gente nem lembra. Fica arrasada com isso, arrasada eu tô. Determinantes e condicionantes. Ah, tem gente acordada logo cedo aqui na aula, isso, né? Ô, gente, na aula passada, aliás, o bom, assim, eu sempre trago um pouquinho para ir fazendo uma sequência. Eu falei para vocês, isso, Gabriel. Ó, eu vou tirar a faixinha da gravação só para sair aqui de cima do meu slide, tá? Essa faixinha azul aqui. Eu vou tirar, mas eu tô gravando, tá, gente? Ó, você está gravando. Eu vou só tirar para não ficar. Então, vamos lá, pessoal. Ó, eita, não é esquerda, não, eu quero aqui. A aula passada, a gente começou a falar da Lei Orgânica da Saúde. Estão lembrados? A 8.080, ó, 80, de 1990. Então, na aula passada, eu falei com vocês dessa lei, da Lei Orgânica da Saúde, tá? Ela é fácil de lembrar, porque o número é facinho, né? 80. E aí, a gente conversou dos determinantes e dos condicionantes. Estava dentro dessa lei. Aí a gente falou que os condicionantes é aquilo que você não pode modificar, estão lembrados? A gente falou disso, que o condicionante é seu sexo, masculino, feminino, sua idade, a genética que você nasce, né? Isso aí são os condicionantes. E os determinantes era aquilo que você podia mudar, né? A sua alimentação, o ambiente onde você vive, essas coisas que aí a gente conversou de um monte de coisa social, né? Então, isso foi a primeira parte dessa lei, tá? Essa lei, então, a gente conversou bastante dessa parte que falava dos determinantes e condicionantes. Resumindo, foi isso. Agora, a gente vai começar a falar do SUS. Vocês lembram? Eu falei para vocês que a segunda parte dessa lei é a lei que rege o SUS, o Sistema Único de Saúde. Estão lembrados? Então, hoje a gente vai falar dessa parte. Ainda, então, é ainda dentro dessa lei. Bom dia, Laís. É dentro da lei ainda, só que agora, hoje, a gente vai falar bastante aí do SUS, algumas questões relacionadas ao SUS, tá bom, gente? Então, esse slide eu achei melhor. Eu acho é muito chato ver slide com tanto texto e também falar de lei, né? Assim tem bem, mas é só esses primeiros slides que eu quis mostrar como tá na lei mesmo, tá bom? Depois a gente vai falando as partes dele aí de uma maneira mais tranquila, combinado? Então vamos lá. Ó, esse é do jeito que tá na lei, continuação da lei. Semana passada a gente começou falando e hoje é continuação. Combinado? Então, vamos lá. Então, continuando essa lei, o artigo 4 é o que fala do SUS, tá? Então, o artigo 4, ele vai falar o quê? Que o conjunto dessas ações aí de serviço de saúde prestado por órgãos e instituições, né? Lembrando, gente, que o SUS, isso eu quero lembrar, vou até falar em outros momentos, ele é tripartite. O que é tripartite? Quando ele é regido por três, é tri de três. Então, ele é administrado pelo público, né, pelas instituições federais, estaduais e municipais. Tá? Os três têm responsabilidade sobre o SUS. Ele não é só federal. Parte do dinheiro do governo do estado é para essa área e parte da parte municipal também é para essa área do SUS, tá? Então, é federal, estadual e municipal. Por isso que a gente fala que ele é tripartite, porque ele tem os três, combinado? Então, não é uma responsabilidade só federal. Por isso, gente, inclusive por isso, que em alguns lugares ele funciona muito bem, em outros lugares ele não funciona tão bem,
tá? Então, em algumas cidades, tem gente que fala, nossa, eu sou atendido pelo SUS lá na minha cidade, é ótimo. E tem gente que fala, nossa, na minha cidade não vira, é muito ruim. Porque depende muito da prefeitura, sabiam? Depende muito do empenho da prefeitura da cidade. Por isso que em alguns lugares funciona muito bem, em outros lugares funciona nada, por causa disso, entendeu? É muito do empenho de cada um deles, tá? Então tenham isso em mente. Então tá escrito aqui, ó, tá? Tá no artigo 4 aqui dessa lei, tá? Então, mantida aí pelo poder público, tá? Dos 3, combinado? A gente aqui no primeiro parágrafo fala a mesma coisa que a gente já falou bastante, né? Então, nesse artigo está falando o quê? Que essas instituições federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, tá? Insumos de pesquisa, gente, medicamentos, tá dentro, eles têm que fornecer, tá? Inclusive a parte do sangue, tá? E derivados de sangue também é responsabilidade deles. E equipamentos para saúde. Então, não é só o atendimento médico, é isso que está falando aqui na lei. Então, é tudo, tá? Então, até investir em pesquisa, investir... Oi, bom dia, gente, que chegou agora. Vamos lá, estou no primeiro slide ainda. Então, e outra coisa, eles podem pedir auxílio à iniciativa privada? Pode, mas num caráter complementar. Pode também, tá bom? Esse é o parágrafo 2. Vamos com medicação de álcool. Olha, Verônica, eles tentam entrar em medicação de uso, que nem para quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos, entendeu? Para essas doenças, né? Pressão alta, esse tipo de tratamento de AIDS também, eles têm que fornecer, tá bom? Tratamento da AIDS, pressão alta, problemas de diabetes, isso tudo deveria ter, falta muito, né? Quem tem problemas assim, né, de epilepsia, tudo isso, vocês sabem que falta bastante, né, medicamento, mas eles têm sim. Mas não, transplantado, quem é transplantado, né, o medicamento é bem caro para, né, por problemas de rejeição, tal. Quem sofre transplante tem que tomar um medicamento, né, que é caro. Esse tipo de medicamento eles não costumam fornecer, tá bom? Mas o do dia a dia, as coisas normais, sim. Então, vamos lá. Joia, Verônica. Objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, qual que é o objetivo do SUS, gente? Identificação e divulgação dos condicionantes e determinantes, que a gente conversou na aula passada, né? Então, eles têm que falar, sim, dos problemas aí de saneamento básico, sociais aí que a gente tem que influenciam na saúde. Eles têm que falar, né, dos problemas, tá, de doenças genéticas, de deficiências, trabalhar com um todo, tanto com os condicionantes como os determinantes, tá? E aqui aquela parte de atividades preventivas, vacinas e tal, também tá dentro do SUS, tá? Eles têm que trabalhar com isso, tá? Aqui, gente, ainda no que o SUS tem que trabalhar, é o que eu acabei de falar, gente. Vigilância sanitária. Então, essa coisa da dengue, da gente evitar acúmulo de água parada nos pneus, né, nos vasos de plantas, essa questão, eles têm uma fiscalização, né? Eles passam nas casas, conscientizando as pessoas, pedindo para verificar se tem água parada, caixa d'água aberta, né? Isso entra em vigilância sanitária, tá? Então, dá uma olhada se a caixa d'água está sem tampa, se tem vasos de planta com água embaixo, sem areia, se tem pneu com água, isso entra na vigilância sanitária, tá? Isso é também uma questão de saúde. Então, essa fiscalização que ocorre pela vigilância sanitária é um programa do SUS, tá bom? Vigilância epidemiológica, é isso, tá? Evitar aí a disseminação de doenças. Então, eles têm que ter uma vigilância sanitária para evitar.
Bom, a gente hoje fala tanto de coronavírus, mas eu não sei se vocês convivem, mas eu tenho várias pessoas, estava com febre, dor no corpo, achou que era coronavírus, fez o PCR, deu negativo, estava com dengue. Pessoal, gente, aumentou muito a dengue, e a gente só fala no coronavírus, né, que é a preocupação do momento, né, lógico, com motivo, né, não estou falando, mas a dengue aumentou muito também, viu? A pessoa fica achando que está com coronavírus e está com dengue, tá? Então, essas são questões aí que a gente tem que se preocupar, tá bom? A saúde do trabalhador é uma questão ainda do SUS, tá? A assistência terapêutica integra a parte de fisioterapia para você recuperar, tá? Dentro do SUS também, tá bom? Fonoaudióloga, psicóloga, tudo isso, viu, gente? Tudo isso está aí dentro. Certo? A vigilância nutricional deveria ter também orientações alimentar, né? Isso aí deveria ter, viu, da nutrição. Também está dentro deles, tá? Está dentro do SUS, essa parte nutricional de alimentação, viu, gente? O que mais? Toda essa parte, tá? Medicamentos, que é também que a gente falou, exames, tá bom? Nós já vamos entender uma coisa relacionada a isso, eu já vou falar daqui a pouco. Ó, gente, para quem tem qualquer dúvida de quem é a responsabilidade, tá? Acabei de falar que não é só federal. Então, ó, o governo federal, o governo que pega aí o Brasil inteiro, ele cria as normas, avalia a fiscalização do SUS, faz todo o planejamento. Ele é o principal, tá bom, gente? Então, o federal, 50% do investimento, não é que eles investem 50%, não investe, mas 50% do investimento dentro do SUS vem do governo federal, metade, tá? Isso que eu tô falando, não é? O governo não põe 50% da verba do governo na saúde, isso nunca. Jamais, já chegou a pôr só 1%, tá, gente? Mas eu estou falando, o SUS em si, metade do SUS é do governo federal, tá? A verba. O governo do estado, ele é responsável por uma política de cada estado. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, cada estado tem uma política, tá bom? Aí, diferente com relação a isso, com essas ações do SUS dentro do estado, tá? E o Estado, ele aplica 12% da receita, isso aí sim é o Estado, da sua receita na área de saúde. Deveria aplicar, tá, gente? Não vou dizer que aplique com certeza, mas 12% da renda do Estado deveria ir para a área de saúde, tá? E a prefeitura, que é o que conta muito, viu, gente? O diferencial é a prefeitura. Onde ele funciona bem ou mal é a ver com prefeitura, tá bom, gente? É o principal responsável por isso, é a prefeitura, tá? Então, isso daí, por isso que eu falei, cada um tem uma experiência diferente. E aplica, no mínimo, 15% na área da saúde, tá bom? Então, é desse jeito que é dividida e essa parte faz muita diferença, tá bom, gente? Faz bastante diferença isso. Pessoal, eu quero falar um pouquinho como é que a gente chegou no SUS, tá bom? Como é que a gente chegou no SUS hoje, nesse SUS que a gente tem hoje, né? Então, aqui vamos falar um pouquinho. A gente já conversou nas primeiras aulas, então eu sempre trago aí um pouquinho do que a gente já falou, né? Tem sempre aluno que perdeu as primeiras aulas, apesar que elas estão gravadas, hein, gente? Quem perdeu lá o comecinho, tá gravado aí. Gente, vocês são do tempo que barbeiro só cortava cabelo? Quem nasceu no tempo que barbeiro só cortava cabelo? Enfermeiros, pessoal dessa área, pessoal, os barbeiros eram seus concorrentes, né? Denis, você quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu ia falar que eu levantei a mão. Ia falar o quê?
que eu era desse tempo, mas aí eu levantei a mão errado. Você é, Denis? Eu sou, gente... já tô velho. Pessoal, vocês acreditam que aqui... Não, tá. Ô, Fábio, quando eu entro aqui, tá lá. Ô, Fábio, ela fica ali nos arquivos, dentro dos recording, tá? A aula tá, eu vou verificar aqui na hora que eu acabar a aula. Será que é? Porque eles, antes, ô Fábio, o Teams, eles deixavam uns 20 dias só a aula gravada e ela saía, tá lembrado? Ano passado? Semestre passado, a aula ficava gravada por um tempo e sumia. Disseram que esse semestre não, que ia ficar sempre. Você falou isso, agora me deu essa dúvida, depois eu verifico, tá, Fábio? Eu não olhei isso. Mas, de todo jeito, só para não falar que você tem todas as aulas gravadas. Ó, Fábio, a Verônica diz que estão todas. Essa é a 4ª aula, tá? Ali você entra em arquivos, recording, tem que ter 3 gravadas. Hoje é a 4ª, tá bom, Fábio? Da aula do Teams e vai em recording. Eu imprimi, tem os slides e as aulas gravadas. O slide está embaixo ali nos arquivos e no recording está a aula gravada, tá bom? Dá uma olhadinha, eu olho depois. Eu dou uma olhada depois, Fábio, a hora que eu terminar, tá bom? Mas está dentro do recorde. Se não tiver lá, você me fala. Oi, pode falar. Eu não sei se é só para mim, tá aparecendo não é possível exibir o conteúdo. Problema de execução do conteúdo. Será que é só para mim? Isso? O seu slide. Aqui tá agora? Para mim tá aparecendo tudo. Eu estou no slide número 6, escrito colonização e império. Então é minha conexão mesmo. Tudo bem, ó, saúde pública no Brasil até chegar no SUS. Eu acho que você pode sair e entrar de novo. Aqui tá normal. Eu já fiz isso. Aqui você já horrível. Saiu e entrou? Porque a Luciana falou aqui está normal. Geralmente, se fosse um problema do meu, estaria para todo mundo. Quando é para um, aqui tudo tá ok. Aí eu acho que alguma coisa do seu, infelizmente. Minha conexão hoje tá horrível. Eu demorei pra caramba para entrar. Se você conseguir sair e entrar de novo, às vezes volta. Tá bom. Gente, imagina. Se fosse meu, até eu mudaria, tá? Mas não é porque o pessoal tá conseguindo ver. Gente, então aqui, ó, já falei para vocês, lógico, lá no Brasil colonial, né? A gente não tinha médico, não tinha nada, né? A gente tinha lá os curandeiros, né? E barbeiro, gente, eu não sei o que tem a ver barbeiro que corta cabelo e faz barba com a área de saúde, sinceramente. Nada a ver, mas era assim, os curandeiros e barbeiro. Barbeiro também fazia atendimento de saúde. Hoje em dia ainda é farmacêutico, tem muita gente nesses interiorzinho aí por onde eu passei, que vai na farmácia perguntar para o balconista que remédio toma, o balconista indica, né? Isso é comum nos interiorzão do Brasil. Mas barbeiro, quem que vai cortar o cabelo e pergunta por barbeiro que remédio que toma, né? Nunca vi isso na vida. Eu acho que o atendimento deles era só raspar a cabeça, professora. Porque devia ter muita infestação de piolho. Se fosse em relação a isso, né? Ainda vai raspar, mas colocar, fazer algum... Isso é muito estranho, né? Sei lá, mas bom... Nem aquela coisa antiga de, tô com dor no dente, arranca o dente. Arranca o dente, é isso. Eles arrancavam os dentes, é isso, Ana Raquel? Ana Raquel está falando que eles arrancavam o dente. A senhora, quando chega perto da data da prova, faz uma revisão de tudo? Faço, Beatriz, faço uma revisão para a prova, tá bom? A minha prova vai ser dia 12 de abril, tá? 12 de abril é minha prova, eu faço revisão sim. Vai ter que ser dia 5 a revisão, tá bom? Vamos lá, gente. Então, vamos continuar aqui, senão a gente não termina hoje. E outra coisa que a gente também não pensa, gente, e que aconteceu demais, e acontece até hoje, né? Quando a gente hoje chegaram no Brasil, nessa época de Brasil colônia aí, tinha índio. O que aconteceu? Os europeus trouxeram doenças que os índios não tinham, né?
os índios não conheciam, não tinham contato com aquelas doenças que os europeus trouxeram. Então, aqui até coloquei, os indígenas morreram de doenças trazidas pelo homem branco, que eles não tinham resistência. Então, eles não tinham resistência a essas doenças, então eles começaram, os índios, a morrer de doenças que eles não tinham aqui, né? E a mesma coisa o oposto, também eles tinham doenças que os europeus, que o homem branco não tinha, que ele começou também, né, até, que nem malária, uma coisa bem da região do Brasil, de mata, né, e eles não tinham na Europa. Então, assim, também eles começaram a contrair, né, doenças, que é a febre amarela, a malária, todas essas doenças, elas são bem regionais, né? Então, eles também contraem doenças que eles não tinham. Então, acontece para os dois lados, tá? Isso acontece sempre que você tem mistura. Como os vírus vêm de outros países para cá, foi o que aconteceu nessa época, tá bom? E lembrando que começou o curso de medicina no Brasil em 1808. Quando a família real veio morar no Brasil, aí eles começaram com o curso de medicina. Então, a gente tinha no Brasil, logo nessa época, médicos vindo da Europa. Aí, quando, em 1808, criou a Faculdade de Medicina no Brasil, aí que começou a substituir os médicos estrangeiros por médicos brasileiros, tá? Depois que, em 1808, aí começou a ter os médicos brasileiros, porque foi quando começou a Faculdade de Medicina, a gente tem uma coisa no Brasil, tá bom? Então, essa daí, vamos chegar no SUS ainda, ó, aqui eu peguei o slide de um histórico das políticas, para ir numa linha do tempo, tá? A ideia aqui que eu falei era fazer uma linha do tempo, tá? Eu peguei aí, a gente falou da época do 1808, que criou a Escola de Medicina no Brasil, né? Começou a desenvolver saúde no Brasil, então antes era só aquela coisa ainda inicial, e agora eu vou fazer uma linha do tempo aqui com vocês. Vamos fazer uma linha do tempo? Então, em 1897 até 1930, a saúde era como, gente? Limitada aí às ações só de saneamento e combate de endemias. Não tinha, né? O que a gente está falando aqui não tinha uma assistência individualizada, tá? Você não tinha um médico para você ir individual que você tivesse com um problema. Era uma coisa feita para todo mundo, coletiva, tá? Isso que eu estou falando aqui. O coletivo, saneamento, ele é coletivo. O saneamento não é feito para você. O saneamento não é feito para mim. Ele é feito para um todo. Então, combate a endemias é feita para um todo. Ele não é... Agora, eu estou com um problema aqui, vamos supor, eu estou com diabetes, é um problema individual, eu tenho que buscar um endocrinologista para mim, aí é um tratamento individualizado, entenderam? Então, aqui a gente está falando de tratamentos coletivos, pensa nisso, uma coisa é o coletivo, outra coisa é uma coisa para você específico. Aqui a gente trabalha com o coletivo. Em 1940, tinha esse modelo que chama agrário exportador, que garantia as condições de saúde para os trabalhadores envolvidos na produção e exportação. Então, aí começou a ter um atendimento individual, mas muito específico, só para quem era trabalhador dentro dessa área. Que isso aí demorou para passar, né, gente? Ó, então, em 1930... tá? A gente só tinha essas ações de caráter coletivo, não tinha tratamento individual. Você tá ruim, você não tinha quem procurar individualmente, só tinha essas ações coletivas, que eu acabei de falar, tá? Aí que começou a ter uma assistência individualizada, em 1930, tá vendo? Aí, em 1948, teve esse plano SALT. Vocês lembram que a gente falou na aula passada? Que saúde não é só o médico tratando uma doença específica, né? As enfermidades. Então, esse plano SALT, olha como ele já fala. Ele fala de saúde,
de alimentação, de transporte e de energia no sentido de poluição, né? De você substituir formas de energia do combustível fóssil por uma energia que polua menos. Então, aqui, ó, em 1948, já começou a enxergar um pouquinho que saúde não é só curar uma doença, não é só médico e enfermidades. Você começa, né, a ter uma ideia que saúde envolve um todo, né, envolve a forma como você se alimenta, né, toda essa questão social. Então, aqui já tinha esse plano, ó, plano SALT, que ele tratava S de saúde, A de alimentação, né, T aí de transporte e o E de energia, tá bom? Em 53, criou o Ministério da Saúde, hein, gente? Essa data foi uma data importante, né? Então, o Ministério da Saúde, que aí tem, que a gente tem, ele foi criado em 53, tá bom? Ele foi criado. Em 66, aconteceu a fusão de todos os institutos e surgiu o Instituto Nacional da Previdência Social, que a gente tem até hoje, INPS, tá? Surgiu aqui em 66, tá? Eu tô fazendo uma linha do tempo aqui, só que eu vou colocar umas coisinhas aqui no meio. Eu acho importante a gente falar de quando surgiu o Ministério da Saúde, porque foi em 53, quando surgiu o Ministério da Saúde, que começou a falar do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porém, o SUS foi criado quando, gente? O SUS foi criado muito depois dessa data, tá? O SUS, ele é já de 1988, quando a gente teve, né, em 1988, quando teve a Constituição brasileira e falou disso. Depois veio o regimento dessa lei orgânica a 8.080, que é de 1990. Então, ó como vai, né? Eu acho bom, acho legal falar disso. Mas assim, quando a gente pensa numa ideia, até ela se concretizar, né? Essa ideia em 1953 já tinha a ideia do SUS, só que ele só virou uma ação mesmo depois de muito tempo, só em 88. Na verdade, a lei é de 90, de 1990, essa lei orgânica, mas foi em 88 que eles falaram. Mas, ó, a ideia surgiu aqui, em 53. Ó, quanto tempo demora, né, para você lançar uma coisa e depois ela aparecer. Tatiane, você quer fazer alguma pergunta? Professora, bom dia. Bom dia. É verdade que antigamente o SUS só tinha acesso às pessoas que estavam empregadas, os desempregados não tinham acesso? A minha mãe estava falando alguma coisa assim, mas eu não prestei muita atenção. Não, então, Tatiane, não era o SUS, né? Quando era INAMPS. Era INAMPS, sim. Na época da ditadura, né? Na época da ditadura, na época, é que eu vou falar agora para vocês, eu vou entrar na conversa da ditadura, porque foi um dos motivos que parou tudo. Aí, ó, eles estavam em 53, veio a história do SUS, em 53. Só que o que aconteceu? Entrou a ditadura, que foi de 64, começou a ditadura, aí parou. Aí não desenvolveu. Na época da ditadura, 1% foi da renda do Brasil foi para a área de saúde. Então, a coisa não virou. E eles tinham o INAMPS. O INAMPS era só quem estava empregado, quem contribuía, tinha direito a atendimento médico. Os desempregados não tinham. Eles eram tratados como indigentes. E aí, esses desempregados, eles tinham que ser tratados por caridade. Então, a Santa Casa, né, chama, né, Misericórdia da Santa Casa, que tratava dos que estavam desempregados. E agora, só quem contribuía no INAMPS é que tinha atendimento médico. Sua mãe tem razão, mas não é do SUS. Aí não é o SUS. O SUS não, era INAMPS. E era realmente assim, viu? Obrigada. Aí ela tá certa.
Aí, ó, ditadura militar, então a saúde, o que eles cortaram na ditadura militar? Cortaram acesso e orçamento para a saúde, gente. Aí muitas doenças voltaram. Gente, sabe o que isso me lembra? Então, quando eles pararam de investir na saúde, na época da ditadura, voltou muita doença. É a mesma coisa eu vi acontecer agora com essa história dos antivacina. Começou, agora acho que até parou um pouco, né? Mas o ano passado, um pouco antes, estava uma campanha anti-vacina. A gente tem grupos anti-vacina. E aí voltou a varíola, né? Porque você vê como é, só você parar de investir ou começar a ter um comportamento diferente com relação a isso, as coisas voltam, sabia? Então, doenças erradicadas, eu acho a pior, eu acho a poliomielite, gente. Aquela vacina da poliomielite são gotinhas, uma coisa que, né, não é nem tem um problema tão fácil, né? A gente tem tanta campanha, e é uma doença, né, tão triste, e é só parar que começa a voltar doenças que estavam erradicadas, pessoal. Hein, professora? Então, oi, pode falar, Thaís. Não sei se você viu, mas está tendo um surto de HIV nos Estados Unidos. É que nem eu falei, a gente só está focado, né, Thaís? Eu não vi, Thaís, esse daí que você está falando. Foi o seguinte, eles têm a campanha, que a gente também tem aqui, eu acho, a campanha de troca de seringa para usuário de droga. Então, eles trocam a seringa de quem usa droga injetável de graça ou por baixo custo para evitar que fiquem reutilizando e transmitam doenças entre si. E aí, o estado da Virgínia falou que ia acabar com isso porque é gasto com quem não merecia, porque outra coisa incentiva o uso de droga injetável. E aí pronto. E aí começaram a eles não fornecer. E agora está tendo um surto dos maiores de HIV. Tá vendo? Eu não vi isso, Thaisa. Eu não vi. Mas é o que acontece. Você tá vendo como mexer? É o exemplo que você tá dando. Às vezes a gente consegue combater bem alguns problemas, não sei se você parou com aquilo, você vê a diferença que faz? Né? O que está correndo bem, ninguém comenta, né? Mas quando para, a gente vê os efeitos. A mesma coisa aqui. Aconteceu a mesma coisa na ditadura, quando eles pararam, começou a voltar. É isso mesmo. Aí teve protesto, até pus uma fotinho aqui dos protestos que teve na época, né? É importante os programas, gente. Às vezes a gente não fala dos programas porque a gente já está acostumado com eles, mas a falta deles vai afetar. O Brasil é um país, né, gente, que a gente já tem tanto problema para ainda, né, não investir nada em saúde, pelo amor de Deus. Ó, então a gente está fazendo uma linha do tempo. Ó, falei aqui um pouquinho do Ministério da Saúde da ditadura, porque está dentro aí da linha da gente, que eu vou colocando uns adendozinhos aí nos slides, né? Ó, década de 70 ainda também está dentro aí da época da ditadura, tá, gente? Eles tinham, então, duas vertentes. Uma era de caráter coletivo, então vocês têm que ver que, ó, sempre a ideia é trabalhar coletivo e individual, tá bom? O coletivo é vacinação, vigilância epidemiológica, né, e sanitária, sobre responsabilidade do Ministério da Saúde. Hoje nós estamos numa briga no Ministério da Saúde, né, gente? Ninguém assume o Ministério da Saúde no meio dessa pandemia, né? Tá uma confusão. Então, tudo essa parte, a vacinação tal, é o Ministério da Saúde. Hoje em dia é uma fria, né, pegar por causa da história do corona, né? E assistência médica individual, tá vendo? Então, a gente tem o caráter social, coletivo, e o caráter individual, que é centralizado no INPS, tá? Então, aqui, ó. Então, a assistência médica individualizada passou a ser aqui, ó, estímulo e desenvolvimento das ações hospitalares, né? Isso é uma briga, né, gente? Aí eu coloquei aqui também, ó, tá? Então, em 1970, 1% do orçamento da União era destinado à saúde. Gente, 1%.
tá? A gente não estava falando lá no começo da aula que 50% do SUS é relacionado aí ao federal. 15% no mínimo da renda municipal deve ir para a área da saúde. Aqui, gente, 1%. E isso era a época da ditadura, tá? Então, em 1970, 1% do orçamento era para a área de saúde, gente. É muito pouco, sinceramente. Hoje em dia, realmente tem aí um investimento de uns 6%, tá, gente? Se for ver assim, um real mesmo é uns 6% da renda, tá? Deveria ser muito mais, gente. Não tem nem o que se falar, né? Mas nessa época ainda era menos, era 1% era na área de saúde. Sendo que vocês sabem que para manter um hospital, manter os postos, manter médico, equipamento, gente, equipamento é caríssimo, né? Ressonância magnética, tomografia, medicamentos são importados. 1% vai dar para manter tudo isso? Manter os hospitais, manter tudo? Não dá, né, gente? É muito pouco. E aí que surgiu, gente, que aí estava muito ruim a saúde, né? Pior do que é hoje. Tinha o movimento sanitarista. Lembram que eu já conversei com vocês? Aí o movimento sanitarista, você tinha profissionais da área de saúde, tinha intelectuais, partidos políticos envolvidos. Aí eles realizaram essa parte que é muito importante para a história da saúde, viu, gente? Essa 8ª Conferência Nacional da Saúde. Aí foi em 1986. Isso foi muito importante para a área de saúde, tá? Em 1986, foi logo depois que acabou a ditadura, tá? Teve essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quando criou, tá nesse evento que eles fizeram um esboço do SUS. Lembra que eu estou falando todo um histórico para a gente chegar no que a gente tem hoje no SUS. Eu estou fazendo aí um histórico, uma linha do tempo, para que a gente chegue no SUS, onde a gente está hoje, tá bom, gente? Estou fazendo aí um histórico para a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Então, aí, ó, gente, aí isso aqui é importante. Então, a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que foi em 86, depois tinha acabado a ditadura, e aí que foi que saiu o esboço. Então, ó, pensa aqui comigo. Foi 53, né, que começou a falar numa ideia de um SUS. Foi em 53, tá? Aí veio o período da ditadura, tá? Não teve investimento na área de saúde, ficou aí quase nada investido, parou. Aí foi tendo muito protesto, muita coisa com relação à área de saúde, aí depois acabou a ditadura, né? Aí eles tiveram a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde teve o esboço do SUS, tá bom? Ó como a coisa caminhou. Eu estou caminhando com vocês como uma linha do tempo, de eventos importantes na área de saúde para chegar ao que a gente é hoje. Esse assunto que eu estou falando com vocês é o início da unidade 2, tá? Lá do ambiente virtual. A unidade 2 começa nessa linha, tá? Eu acabei a unidade 1, tô começando a 2, tá? Então, a gente está falando aqui. Então, me acompanhando, qualquer coisa, é que é muita data, mas só para vocês terem, não precisa decorar a data, mas assim, uma ideia geral do funcionamento das coisas e da época, tá? Tô louca ainda. E eventos importantes, como a 8ª Conferência Nacional de 86 é um evento muito importante, tá? Então, é mais para vocês irem comigo aqui caminhando e cantando, né, gente? Ó, aí veio a Constituição de 88, que fala ali, né? O que foi, Cristina? Tudo isso está no material didático? Você quer falar no ambiente virtual, né, Cristina? Se tem tudo isso? Ô, Cristina, não é igualzinho, né? Eu estou complementando, tá? O assunto é esse, mas eu estou complementando com várias coisas, estou organizando ele numa sequência própria, mas é o conteúdo que é o conteúdo da disciplina do ambiente virtual também. Mas assim, a sequência, o que eu estou falando, sim, tá? Tá certo? Vamos lá, gente.
É só acompanhar pelo slide, pelas coisas, tá? Você tem tudo isso já. Tem, Tatiane? Então tá jóia. Ó, então aqui falando de 88, né, da Constituição, que saúde é um direito do cidadão, dever do Estado, isso aí ninguém esquece, porque já falamos 220 vezes, né? E outra coisa, né, sistema de saúde público deve ser gratuito e de qualidade, acessível para todos os brasileiros. Então, né, gratuito e de qualidade, tá bom? Para quem é do Brasil e para quem reside no Brasil. Para estrangeiro também. E resumindo, a lei onde fala do SUS, que é a lei orgânica que a gente começou com ela hoje a aula, né? A 8.080, tá? Então, de acordo com a lei, o principal da lei, resumindo a parte do SUS da lei, tá? Para ficar mais fácil. Eu comecei lendo a lei mesmo para vocês no início da aula, e aqui é o resuminho dela. Resumindo essa parte do SUS na lei, tá? É identificar e divulgar os condicionantes e determinantes de saúde, que a gente já falou bastante na outra aula. Formular a política de saúde para promover aí nos campos tanto econômico e social, para diminuir os riscos à saúde, e fazer ações de saúde, de promoção, proteção e recuperação. Resumindo, é isso, e ações preventivas, tá? Então, resumindo, a lei, ela tá falando sobre isso, tá? E não esqueçam do que fala em 88 na Constituição, tá? Por quê? Porque vocês não esqueçam que vocês podem cobrar isso, porque está aqui, ó, tá aqui. Como ela tá aqui, ó, é ser gratuita, de qualidade e acessível a todos os brasileiros, vocês podem cobrar, porque tá aqui que é isso que eles têm que fazer, tá bom? Gente, essa parte aqui, ela tá até no seu material, coloquei aqui, tá? Para quem tá aí preocupado com o acompanhamento, essa parte está exatamente no seu material, eu peguei de lá, tá? O resto não, mas essa sim. Princípios do SUS, gente, quais são os princípios do SUS? Universalidade, um SUS para todos os cidadãos, né? Sem restrições, tá bom? Então, é para todos. Aí eu quero falar de uma coisa aqui também, daqui a pouquinho. Gente, então, eu quero falar isso, gente, não é um favor, tá? Não é um favor do governo promover a saúde, gente. Não é um favor, eles não estão te fazendo um favor. Eles não têm que te atender mal. Você não tem que chegar num lugar que fecha às 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, eles não quererem te atender. Isso não pode acontecer, entenderam? Você não pode... Gente, eu vi um caso, semana, uma senhora foi vacinada do coronavírus, mãe da minha amiga, chegou lá às 5 horas da tarde, o posto fechava às 7 da noite. A moça falou, eu não vou te vacinar agora às 5, que eu não vou abrir a vacina, que depois, se não aparece mais ninguém para vacinar, eu perco. Tinha 2 horas ainda, ela não queria vacinar a senhorinha de 80 e poucos anos, porque era 5 horas da tarde, o posto fechava às 7, horário é horário, ela tem 1 milhão de gente aí para tomar a vacina, né, gente? Das 5 até às 7, ela tem como vacinar, né, não ia perder, mas... Eu falo, é um direito seu, se o lugar abre, né, das 8 às 7, das 7 da manhã às 7 da noite, você chega às 5, eles não podem falar que não vão te atender, não existe isso, as pessoas aceitam isso tranquilamente. O horário do médico é estar lá às 7, ele tem que estar lá às 7, não é chegar às 10 da manhã. Ele não é um favor que eles estão fazendo em atender. Ninguém está te fazendo favor, você paga, e você paga muito por isso, tá? Os impostos que você paga são para isso. Então, eles não têm que não ter médico no horário que é para ter, tem que ter. Eles não podem não te atender no horário que é de atender. Entenderam, gente? E não é um favor que eles estão fazendo, não é caridade.
Eles têm que fazer porque é o trabalho deles. Você pode chegar e fazer isso no seu trabalho? Não pode. Vocês entenderam? Então, não é caridade, tá? Não é favor. A gente tem que cobrar, viu, gente? Porque eu vejo o pessoal aceitando aí, tá tudo bem, não aceita não. Ó, integralidade, tá? Eles têm que tratar o paciente como um todo, não pode ser, tá? Não indivisível, não é para tratar partes das coisas. Tem que ter fisioterapia se é para ter, tem que ter o acompanhamento psicológico se é para ter, tem que olhar o paciente como um todo e tratar ele integralmente, tá bom, gente? Todas as suas necessidades. E não assim, você foi com um problema que está relacionado a um todo, o cara te trata só aquilo. Não, tem que ser tratado integralmente, tá, gente? Essa questão aqui, ó, de hierarquização, pessoal, tá? Isso é importante aqui a gente entender. Já vou passar um outro slide que eu acho que vai ficar mais claro até, tá? O serviço da área de saúde, tá? Eles têm níveis de serviço, gente, tá? Que o objetivo é atender a diferentes necessidades relacionadas à saúde. A gente tem os níveis de complexidade de forma crescente. Tem o primeiro nível, tem o nível secundário e terciário. São 3 níveis de complexidade, tá? É uma hierarquia. Vamos entender os níveis aqui, ó, gente. Aqui, ó, tá? Esses 3 níveis, eu falei para vocês. Então, eu já vou, Tatiana, só um pouquinho, porque senão é outro assunto, tá? Ó, níveis de atenção à saúde, ó. Capacidade que uma unidade de saúde tem de prestar assistência. Gente, tem o primeiro nível, que é o básico, o generalista, tá? Aí ele tem baixa complexidade tecnológica, ele tem um foco maior na prevenção e promoção. Então, quer dizer, um posto de saúde não é a mesma coisa que um hospital. Então, você vai num primeiro nível, que é o nível básico. Ele não vai ter, ele não tem equipamentos de raio-x, não tem tomografia, não tem ressonância, ele não tem capacidade de fazer uma cirurgia, nada disso. Ele é o primeiro nível, é o básico, é o generalista, onde você vai e você vai ser encaminhado para o outro nível. Então, isso são níveis de hierarquia. É primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, tá? Secundário é o segundo nível. É um nível que tem mais tecnologia, mais especialistas, tá bom? Então, é um nível médio. E o terceiro nível é o alto nível tecnológico, são os hospitais de ponta, né? Você tem alta complexidade, pessoal muito especializado. Então, os hospitais que são especializados só em câncer, em oncologia, né? Hospitais de ponta. Então, o SUS, os princípios do SUS, ele divide, tá? Os níveis de atenção à saúde de forma hierárquica. Ele vai do nível 1, 2 e 3, onde o 1 é o mais básico, o 2 é o intermediário e o 3 é o de alta complexidade, tá bom? Então, isso é princípios do SUS, só que chama hierarquia, tá? Onde você tem os 3 níveis, tá bom? Ô, Tatiane, você não é a primeira a me perguntar sobre a questão da saúde pública e saúde coletiva. Então, você está falando por causa do material do ambiente virtual? Não, professora, é porque no 5º semestre nós tivemos saúde pública e nós tivemos exatamente essa aula em saúde pública no 5º semestre. Por isso que eu falei para a Cris, você tem todo esse material. Ah, tá. Então, é que é assim, ó, é porque no material do ambiente virtual, ele
Eu acho que ficou meio outro dia, porque uma aluna me perguntou exatamente isso, não com relação à disciplina de saúde pública e à disciplina de saúde coletiva. Ela estava me perguntando por causa da definição no material, por isso que eu te perguntei. Porque não, eu achei isso que, também, assim, na definição também do material. eu achei que no material, a definição, ela causa um pouco de confusão. Eu achei também, eu li também, eu já li o material de vocês, óbvio, né? Porque não posso dar uma coisa que eu não tenha lido, né? Mas eu achei, eu perguntei porque à noite, acho que foi sexta-feira agora, a menina me falou isso e eu falei, olha, vamos conversar, por isso que eu achei que você ia perguntar por causa do material. Ó, da disciplina de saúde pública, eu não posso te falar o conteúdo, tá? Porque eu nunca dei de saúde pública, mas eu estou seguindo o conteúdo da ementa desta disciplina, tá? Mas vamos lá. Segundo o conceito, a saúde pública, ela trata, tá? Ela trataria no conceito, tá? Ela trataria assim, enfermidade e o médico. Seria uma coisa mais individual. Então, você tem um problema e tem um médico. O médico é o centro. O médico é o centro, tá? E você tem que sair para estender. Tá joia. Tá legal, Jaqueline. Então, você tem aí o médico como centro, tratando as enfermidades, tá bom? Então, isso seria mais saúde pública. A saúde coletiva, ela trata um coletivo, ela trata um todo. Então, ela pega problemas sociais, então essa questão aí, ó, de saneamento, poluição, questões de diferenças de renda, ela pega, além da doença em si e do médico, engloba vários profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, educação física, né? A parte de farmácia, pega todo assistente social, psicólogo, ele pega um conjunto de profissionais além do médico. Então, não é só o médico como centro. Você tem ali assistente social para tratar um pouco da área social, você tem aí a área de farmácia, biomedicina, educação física, fisioterapia, psicologia, entra um conjunto de profissionais relacionados à área de saúde, preocupados com o processo de conscientização, de alimentação, de sedentarismo. Então, ele pega não só doença e médico, ele pega um conjunto, por isso que é coletiva. Só que o que acontece hoje em dia? A saúde pública, ela engloba a saúde coletiva, porque hoje, com o SUS, o que a gente falou agora há pouco, que ele não trata só das questões de doença, ele também tem que fazer o social. Saneamento básico é a ver com médico e doença? Não, mas a falta de saneamento básico leva a uma diarreia, cólera, uma série de doenças. Então, hoje, como a gente tem como saúde pública o SUS, não é isso? O SUS, e o SUS, dentro dele, ele tem que englobar tudo isso, saneamento, conscientização, vacina, campanhas e tudo mais. Então, hoje, a saúde coletiva, ela é englobada dentro da saúde pública, hoje em dia, tá? A gente fez aí um histórico. Então, eu acredito que quando se fale de saúde pública, tá? Você vai falar de SUS, você vai falar dessas questões. Só que essa disciplina, a aula de hoje, é a aula que a gente está falando do SUS, né? Vocês lembram? A primeira aula, a segunda, a terceira, hoje é a quarta aula. Hoje é a aula que a gente está falando do SUS. Então, a gente vai ter que falar de questões de saúde pública, porque o SUS, ele é a parte de saúde pública do Brasil, não é? Entenderam? Agora, se fosse do conceito do material, porque o conceito do material, quando você tem as duas, fica meio confuso. Então, acho que vocês entenderam. Então, hoje, com o SUS, como vocês viram aqui a gente está falando sobre tudo que o SUS tem que trabalhar, que não é só médico e paciente, não é só a doença, não é só isso hoje em dia, tá? Depois de 1988 para cá, a gente tem que trabalhar o social, o econômico, tudo, então ele engloba a saúde coletiva. Por isso que está casando. A gente está juntando aqui um pouco
a saúde pública com a coletiva. Quem que perguntou? Foi a Tatiane, né? Não é, Tatiane? Você entendeu? Entendi, sim. Tipo, não tem como falar de um sem falar do outro. Né, gente, porque assim, é tipo isso, Valmir, né? Não tem como, porque uma das aulas nossa, falando de saúde coletiva, hoje é a aula que eu estou falando do SUS. As aulas anteriores a gente falou outras coisas, né? Só que não tem como falar do Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele é o quê? Ele não é ligado ao governo? A Constituição não fala que é o governo que tem que propiciar saúde, é um direito do brasileiro, um dever do governo. E o governo é o quê? É saúde pública. Então, a gente vai ter que falar dentro da saúde coletiva, hoje, na aula de hoje, saúde pública. Por isso que você está falando que esse conteúdo de hoje, você já viu por causa disso. Só que eu achei, gente, quem tem o material do ambiente virtual, quando eu li sobre saúde coletiva e pública, as definições, eu achei que não ficou muito claro no material. Uma aluna da noite tinha me perguntado referente à definição do material. E aí eu expliquei isso que eu expliquei para vocês agora. Mas no seu caso eu entendi, não é por causa do material, é por causa da aula que você teve de saúde pública, não é? É por causa disso agora. Mas valeu para os dois, tá? Quem está acompanhando o material, se ficou com dúvida, como você que estava com dúvida aí quanto à ementa da disciplina. Tá bom? Ó, a ementa da disciplina, ela tá no portal de vocês. Você ficou com alguma dúvida ainda, Tati? Não, professora, ficou bem claro agora. Mas aí tem coisa que bate, gente, ó. Várias disciplinas de vocês, às vezes a gente fala, e às vezes eu até pergunto para os alunos, né? Nessa não, mas tem aula que eu falo, vocês já tiveram aula sobre isso? Porque se já tiveram, eu falo por cima. Se vocês não tiveram, a gente fala mais detalhado. Porque tem coisas que são pré-requisitos para outras aulas, né? As aulas, elas vão se complementando. Você vê anatomia e vê fisiologia, vai complementar. Se você tiver uma aula de anatomia, a anatomia, ela entra em fisiologia. Você vai falar de algum sistema digestório, você vai ter que falar de anatomia dos órgãos, e aí vocês viram em anatomia, só que em fisiologia a gente tem que falar também. Então, tem coisas que vão se complementando mesmo, tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó, gente, qualquer dúvida vocês vão perguntando, vocês têm que entender as coisas direitinho. Esse que é o principal da disciplina, é a gente assimilar o conteúdo, né, gente? Vamos continuar aqui. Esse aqui é bem legal, gente. Princípios aqui, essa parte da equidade que fala no princípios. Gente, tem uma diferença entre igualdade e equidade. Não é a mesma coisa, tá? Então, não pensem, tá? Que o SUS fala em igualdade, atender a todos de maneira igual, não ter discriminação. Não é porque um é mais rico, outro é mais pobre, não é porque um é mulher, outro é homem, não pode existir diferenças no atendimento, tá? Então, a gente fala assim, igualdade nesse sentido. Agora, tem uma diferença entre equidade e igualdade. Equidade, tá? É você oferecer mais para aqueles que mais precisam. A igualdade, então, ela não pode ser diferenciada com igualdade. Por exemplo, eu falei isso na aula passada para vocês. Se uma pessoa chega no hospital com uma unha encravada e o outro chega infartado, vamos atender com igualdade. Vamos atender, então, quem chegou primeiro com a unha encravada? Isso seria igualdade. Agora, falar assim, nossa, atender com equidade. Equidade é atender primeiro aquele que precisa mais. Vocês entenderam? É uma diferença. Igualdade seria atender igual a todos, independente da doença que ele chegou. Então, se o cara chega com uma encravada, é a mesma importância de um infarte. Agora, equidade, não. Equidade, você tem que... Eu vou deixar você falar só um pouquinho. Você tem que atender com diferença. Então, eu até coloquei esse esqueminha aqui para facilitar para vocês, tá? Olha aqui.
Igualdade, tratar todos iguais. Então, eles colocaram, olha aqui no meu desenhinho, a imagem, tá meio pequenininha, né? Mas acho que dá para ver. Colocaram banquinhos, ó, caixotezinhos do mesmo tamanho para as 3 pessoas, independente de uma alta, média e da baixinha. Isso é igualdade, tratar todos iguais. Então, nós vamos dar um banquinho de 50 centímetros, independente de quanto você mede. Então, ó, o baixinho não enxergava o jogo. Ó, o médio e o alto, tá vendo? Equidade, tratar de diferente as diferenças. Então, esse daqui que era alto, ele não precisava de banquinho, ele enxergava o jogo. Esse com um banquinho enxerga, e o pequenininho com 2. Aí os 3 estão enxergando o jogo. Só que ó a distribuição do banquinho, vocês estão do caixote aqui embaixo, tá vendo? Isso é equidade. É você trata diferente as diferenças, tá? Não precisa tratar tudo igualzinho. E igualdade é tratar igual, seria esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Ou aqui que ele fala, né? Para garantir uma seleção justa, aí você tem um elefante, um peixe, um macaco, o que é isso aqui? Acho que é uma foca, e um gato, vai? Tem um gato, um elefante, uma foca, ó. Você tem um que é um peixe, que é da água, um macaco que tem facilidade aí de subir na árvore, um elefante pesadão do chão, né? Mais um gatinho e tal. Para garantir uma seleção justa a todos, vão fazer o mesmo teste, subir naquela árvore. Você tá, ó, para a gente ser justo, quem subir na árvore ganha. Você não está sendo justo. O elefante não consegue subir na árvore, o peixe não consegue, ele é da água, só quem vai subir na árvore vai ser o gato e o macaco. Então, você não está tratando com igualdade. Entenderam a diferença entre igualdade e equidade? Tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês entenderem. Deu para entender a diferença? Fácil? Então, ó, gente, não confundam. Falar equidade, na verdade, Cristina, equidade é você enxergar quem precisa mais, tá? Não é prioridade para os que precisam mais. Você concorda comigo? Que se eu falar, não, é igual, pode falar, Denis. Ô, professor, aproveitando no que vocês estavam falando, como eu estudei bastante a respeito de equidade, se eu puder contribuir, eu ainda acho que falta a justiça, né? Porque a equidade nada mais é do que tornar oportunidades iguais mais justas. Então, eu pego a mesma oportunidade, que é o caso do caixote, para todo mundo, só que ali a gente tenta criar uma justiça dentro disso, né? E por isso da distribuição diferente dos caixotes. Denis, não é priorizar uma pessoa, né? É de acordo com a necessidade, a gente ajustar aquilo, não é isso, Denis? Exato. Não é isso assim mesmo, que eu estou beneficiando ele porque ele é pequeno, não é isso? Ele é baixinho, ele vai ser beneficiado em relação ao que é alto. Não, ele não está sendo beneficiado. Eu só estou dando uma oportunidade que ele tenha a mesma chance do que tem uma altura maior, entendeu? Isso aí, né, Denis? Isso mesmo. Obrigada, Denis. Nada, você já professora. estudou esse equidade, é isso? Você trabalha nisso? Então, eu estudei bastante isso por conta dos cursos e dos treinamentos que eu dava, né? Então, usava bastante, por isso que isso está bem na cabeça. Eu acho bem legal, Denis. Isso aí eu acho que vale muito também para pronto-socorro, gente, para atendimento de emergência, né? Porque tem uma briga no hospital, o cara chega às vezes com uma gripe, ele quer ser atendido, o outro chegou depois, mas o outro está infartado, entendeu? Quer dizer, existe essa coisa que as pessoas precisavam entender um pouquinho, né? Quem mais que tinha levantado a mãozinha? Pode falar, quem que era? Tainá, você está com a mãozinha levantada, você quer falar? Oi, Pro. Não, eu quero falar sobre que a Natália, que estava aqui na aula, caiu a conexão, e ela está esperando a senhora, acho que, aceitar para ela poder voltar na aula. Fala para mim o RA dela. E agora, de novo, entrar. Olha aqui. Conseguiu entrar? Consegui agora, amiga. Obrigada. Agora conseguiu, Pro. Era só para não atrapalhar a senhora.
Desculpa. Quando imagina, vocês não me atrapalham, gente, faz parte aí do sistema mesmo, assim. Quando for, é só me mandar no chat, me dá o RA do aluno, que eu digito ali, pondo na aula. Só vocês me escrever no chat, colocar o RA que eu ponho, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Faz parte aí do sistema da gente. Obrigada. Imagina. Quem mais, tinha alguém mais que está com alguma dúvida? Você tem, Tatiane, alguma dúvida? Que sua mãozinha está levantada? É isso? Isso, Glaucilene, você tem razão, é uma triagem, né? Isso mesmo. A triagem, ela serve para isso. Professora, eu não consigo tirar a mãozinha daqui. Faz mal. Pode ficar com ela aí. Não é só clicar de novo em cima dela que ela baixa. Mas você pode ficar também. Mas é só clicar de novo em cima. Então, não sai? Então fica com ela levantada. Já sei que você tá, não tem problema. É isso mesmo, Glaucilene. É a triagem. A triagem, ela faz esse papel, tanto que às vezes tem ali, né, o verde, amarelo e vermelho, né, nos hospitais, no pronto-socorro. No grau que você chega, né? Se é amarelo, se é verde, amarelo ou vermelho. E eles, às vezes, explicam isso. Acho que no São Luís está assim. Eles explicam isso porque dá muita briga. Tem gente que chega e fala mesmo. Eu cheguei primeiro, tá atendendo o outro e não sei o quê. Então, às vezes, eles colocam essa explicação, né? Do verde, amarelo e vermelho, de como é que é a prioridade para o atendimento. Porque dá muita briga isso. Eu tenho o mesmo direito, eu cheguei primeiro, isso aí sempre dá. Então, eles colocam, gente, falando dessas prioridades. Então, vocês que já são estudados, você sabe da diferença. Então, uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade, tá? Então, isso que o pessoal não entende, que deveria entender, tá? Prof, trabalhamos com sistema de triagem, gerenciamento de risco, onde conseguimos priorizar, isso mesmo, Patrícia. A maioria dos pronto-socorros trabalham assim mesmo. É isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né, gente? Tá tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, ó. A professora louca, ela abriu o que? Fechou. Vamos lá, gente. Então, essa parte aí tem que levar em conta, vocês estão certos. Quem já trabalha em hospital conhece bem isso, né? A Patrícia aqui também, né? Mas é isso. Ó, continuando. Participação popular, né? Então, tem participação da sociedade, o SUS, que é aí através dos conselhos de saúde, tá bom, gente? A gente não sente muito essa participação, mas ela existe, tá? Essa coisa da descentralização, para não ficar só na mão do poder federal, né, da esfera federal, então ele é dividido, igual a gente falou no início, né, da estadual e da municipal. Então, ele não fica só na mão do federal, ela entra nas 3 instâncias, tá? Regionalização, isso é legal, né, gente? Mas é só para falar dos nossos direitos. Na verdade, independente da região, eles têm obrigação de oferecer todas as modalidades de assistência, tá bom? Então, se você está no norte, nordeste, no sudeste, sul, centro-oeste, eles têm que oferecer no sistema de saúde todas as modalidades. Se eles não têm aquela modalidade, então eu não tenho ortopedista em Guarulhos, eles têm que te indicar e te dar a possibilidade de ter ortopedista numa cidade próxima. Vocês entenderam? Então, eles têm que ter todas as modalidades ou te dar o acesso a essas modalidades, tá bom? Resolubilidade, tá? Então, afirma aí que os serviços de saúde precisam estar capacitados a enfrentar e resolver qualquer situação. Essas coisas a gente sabe que na prática não acontece, mas tá aí, como eu tô falando dos princípios. Eu falei para você, não sei se eu falei para vocês ou foi o pessoal da noite, mas eu falei que eu quero dar uma aula só sobre o setor privado. Eu acho que seria legal, eu tô querendo, não tá no material, mas eu acho que seria interessante
a gente conversar sobre o setor privado, viu, gente? De um jeito mais detalhado. Eu quero preparar uma aula para vocês sobre o setor privado, tá? Que eu acho que é importante, tá? A gente tem que falar, estou falando aqui bastante mais da parte, né, de pública e tal, mas eu quero preparar uma aula só para a gente conversar sobre essa parte aqui, tá? Mas daqui dentro do SUS, eu quero conversar sobre, eu também acho bom, não tá no material, tá? Eu vou fazer uma aula, porque eu acho que é importante acho que é importante dentro de saúde coletiva a gente falar dessa parte, tá? Eu vou preparar uma aula, não faz mal que não tá no material, eu vou falar sobre isso. Eu também acho. Mas aqui eu vou falar dele só rapidinho em cima do SUS, né? Já que o assunto hoje é SUS, né? A aula de hoje. Então, aí, o setor privado, tá? Ele deveria complementar a saúde pública, tá? Então, quando não é suficiente, o próprio governo, ele tem que fazer, né, o acordo com a parte privada para oferecer serviço à população de graça, viu? Quem tem que arcar com esse dinheiro... Isso não é bom, né, Thalita? Obrigada, viu? Quando tem o governo que tem que arcar com esse dinheiro, você não tem que pagar, porque eles não têm... a gente falou lá em cima, o que a gente falou? Que eles têm que se comprometer a atender a população com todas as áreas de saúde. Se ele não tem, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um contrato com o setor público, o setor privado. E quem que tem que pagar? O governo, não é você. Porque ele não está te oferecendo esse serviço. Então, o governo deveria oferecer o serviço, não está oferecendo o serviço. Espera só um pouquinho, Gabriela, eu já leio sua mensagem, só um pouquinho. Então, ele deveria oferecer o serviço, não oferece o serviço, então, o que eu vou fazer? Você tem que pegar um privado e o governo pagar, não é você, tá bom? Isso dessa maneira que teria que ocorrer, tá? Vamos falar um pouquinho, a gente está chegando aqui no fim da aula, sobre os principais desafios da saúde pública no Brasil, gente. Esse vocês conhecem? Isso aqui que a gente, na realidade, tem que trabalhar, lutar para acabar com isso. Porque os principais desafios da saúde pública, no papel, tudo é lindo, maravilhoso, o papel aceita tudo, você escreve o que você quiser no papel. Agora, na prática, é outro assunto. Então, o papel aceita tudo. O SUS é muito bem montado, gente, te juro, se eu pegar esse programa do SUS, o SUS é excelente, o pessoal vem de fora, vem dos Estados Unidos, olhar o sistema, porque ele é muito bom no papel, ele está muito bem planejado. Agora, vamos falar da vida real. Eu não sei a condição de cada um de vocês que está aqui na aula, ou dos parentes de vocês, mas todo mundo já passou por isso. Então, eu vou falar um pouquinho disso. O que você falou, Gabriela? A definição de saúde pública no material ficou muito parecida com saúde coletiva. Eu também fiquei confusa. Isso mesmo, Gabriela. Eu também, por isso que eu dei essa explicação agora há pouco, eu também achei que ficou, tá? O material não é meu, tá? Mas eu também achei. No material, a definição é um conjunto de ações, isso mesmo. Então, fica muito parecido. Por isso que deu, mas eu espero, Gabriela, que você tenha entendido na hora que eu expliquei essa diferença, porque eu também acho que ficou confuso, tá? Concordo. Era sobre a discussão de saúde coletiva. Por aqui a mensagem... tá! Não faz mal, mas é isso mesmo, Gabriela. Tá ótimo. Vamos aqui, ó, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje eu tô com várias fotinhas aqui, gente, porque ficar falando com esses ícones com letrinha, vocês não sabem, eu vou ter que fazer um tratamento psicológico, pessoal. Eu fico falando com essas bolinhas com letrinha. Gente do céu, que coisa traumática. Vocês não imaginam o que eu tô passando. Eu e todos os professores, gente. Porque, ó, quando a gente tá, eu olho a carinha de vocês, a gente vê se você tá entendendo, se você tá pela carinha de vocês,
eu vejo assim, não, eles não entenderam essa explicação, vou falar de outro jeito. Quando eu estou na sala, que eu vejo a carinha de vocês, a gente vai sentindo, coloca um exemplo, pessoa às vezes um entendeu, o outro não, né? Mas, gente, ficar dando aula para esses iconezinhos, VC, LA, GI, gente, o dia que eu encontrar, eu posso encontrar vocês, não vou saber nem quem já foi meu aluno, nem quem é quem. O dia que eu vou num shopping, vou num lugar, eu sempre encontro aluno. Vocês eu não vou nem reconhecer, fico dando aula para esses iconezinhos, vou ter problema psicológico, falando com a máquina aqui. Isso é ruim, gente, eu gosto quando vocês põem a fotinho de vocês, pelo menos nessas bolinhas aqui, sabia? Põe essas bolinhas, vocês põem pelo menos uma foto, mesmo que não é uma foto real, porque a minha foto também é melhor do que o original, né? Que a gente escolhe, que nem minha irmã fala. Você sempre escolhe a sua melhor foto para pôr, né? Se a sua foto aqui não tiver boa, imagina o original, né? Mas vocês todos aqui, ó, o Denis tem foto, a Tatiane tem foto, o Valmir tem foto, a Tainá tem foto. Mas ó, a Thaisa tem um PF. Nem ideia da cara da Thaisa, gente. Pode deixar. A maioria... Oi, amor. Oi? Vou botar a foto, pode deixar. Vamos pôr, pelo menos a gente reconhece alguém em algum momento. Mas vamos lá, gente, ó. Os principais desafios, esse aqui é bem... Nossa, gente, espera aí que eu já vou acabar a aula. Vamos finalizar aqui. Falta de médico, isso aqui é a vida real, né? Então, o Conselho aí Federal de Medicina diz que existe um médico para cada 470 pessoas, tá? Esse é o levantamento do Conselho Federal de Medicina. Falta médico. Gente, não é só que falta, o cara não chega na hora, né? É para entrar uma hora, chega lá, ou não vai, ou sai mais cedo, é um inferno. Mas tem lugar que não, tá, gente? A gente não vai generalizar. Tá? Eu detesto generalizar as coisas. Não vamos generalizar. Mas existem lugares que funcionam bem? Existem. Existem médicos conscientes? Existem. Vamos também falar que não é todo mundo no mesmo balaio, né? Existe médico consciente, existe lugares que têm um excelente atendimento, tá? Não é isso. Mas aqui não é a maioria, tá? Na realidade, eu acho que vocês já usaram, né? O sistema já precisou, você sabe que a maioria não é assim, gente. A maioria realmente deixa a desejar, tá bom? Não estou falando de exceções. Eu acho que cumprir horário, chegar lá, isso daí virou uma exceção. Eu acho que o que a gente tem no dia a dia, na vida real, ele realmente tem que melhorar muito, tá? Falta de leitos, gente, tá? Muitos hospitais faltam leitos para paciente. Eu tive na Santa Casa um mês atrás, eu fui na Santa Casa. É assim mesmo, os caras estão todos em maca no meio do corredor, não na parte privada, tá? Santa Casa tem uma parte que é particular e a parte pública. Eu fui na parte pública lá. Não fui, não porque eu estava doente, fui visitar lá. Eles põem, né, uma folha de sulfite, cola aí na maca, né, gente? Eles colam uma folha de sulfite na maca com uma coisa, e os caras estão assim mesmo, tudo no corredor, com papel sulfite colado na maca com o nome dele e tal, tudo. Então, realmente, a gente não tem. Mas agora não precisa nem falar, na época do coronavírus, nem precisa falar. Falta leito na UTI, não precisa nem falar. Isso aqui é uma realidade no Brasil. Se vocês, eu acho que quem estuda aí, que já está terminando, já fez estágio em hospital público. Eu não sei se quem faz enfermagem faz no hospital público. Mas se vocês tiveram aí em estágio no hospital público, no pronto, vocês viram essa realidade aí. É só entrar no hospital municipal, ali da Vergueiro, na Santa Casa, ali na Santa Efigênia, lá na... como chama? Higienópolis, ali para baixo ali. Então, gente, vocês já viram essa situação. Isso é uma realidade do Brasil. Falta de investimento, em média, gente. A gente chegou a investir, eu já falei, o máximo foi 6%, tá? 6% foi o máximo de investimento que a gente já teve na área de saúde. Em média, 3,6%.
Você trabalha, Ludmila, na Santa Casa ali da parte pública ou da parte privada? Me formei técnica. Ah, então. E a Santa Casa tem excelentes médicos. É uma universidade também de medicina maravilhosa, né? Não tenho dúvida. Os médicos são excelentes, só que falta medicamento, equipamento está quebrado, a estrutura está muito ruim, as janelas quebradas e tá tudo mal conservado, porque eles não investem dinheiro para renovar, né? Então, tá muito difícil. Tem umas áreas que eles reformaram que ficou muito legal. Até onde eles estavam atendendo o Covid específico, estava muito bem, né? De Hermelino Matarazzo, né? Hermelino Matarazzo não é muito ruim, Gabriela. Né? O Hermelino, ele não é muito ruim. Igual o Santa Marcelina, ali, ele também não é muito ruim. Agora, a Santa Casa, ela tem uma parte que tá horrível, nossa. Aí o médico, ele é ótimo, excelente cardiologistas, excelentes médicos. Só que o cara não consegue fazer uma cirurgia. Por quê? Porque não tem medicamento, porque não tem equipamento. Tava saindo para fazer um PCR em um mês a resposta. Pelo amor de Deus, gente, não precisa nem comentar, né? O que foi isso aqui? Mas não falta nada. Lá não é muito ruim, não. Ali não é ruim. Isso mesmo, lá não é não, dos que tem mais problema, não. Eu vi porque, assim, a Santa Casa eu tive o mês passado lá. Nossa, como caiu. Caiu demais, gente, demais. Tava, assim, muito ruim. Ó, então, em média, o orçamento é de 3,6, gente. Pouquinho, né? Para fazer tudo que a gente falou, né? É pouquinho, não é, pessoal? Tá? Então, a média do mundo mundial é de 11,7%. Então, mundialmente, tá? A média é 11,7%. Só que o Brasil investe 3,6%. Tá vendo? Ele investe menos da metade da média mundial na área de saúde, tá? Agendar consultas com médicos, especialistas, pode demorar meses. Para você fazer uma mamografia, demora meses. Até coloquei essa figurinha, ó, que ele pergunta assim, mas se você não tem nada, o que você está fazendo na fila do SUS? Ele fala que até eu ser atendido, provavelmente eu vou ficar doente. Então, o cara já entrou na fila bem antes. Realmente, gente, às vezes leva um ano para fazer mamografia, dependendo do lugar. Tem cidades, lugar que você consegue mais rápido, mas tem exames que levam 6 meses. Você fazer uma endoscopia, às vezes leva 6 meses, tá? Então, é isso que eles estão falando aqui. Aqui, ó, alternativa para o acesso, então, atendimento médico, aí fala da questão que eu falei para vocês, que eu ainda vou conversar uma hora, do plano de saúde privado, tá? Os preços são muito altos, né? Então, 75% da população só tem SUS. 25% da população tem acesso, tá, aos planos de saúde privado. 75% é SUS, tá? Não tem nenhum acesso a plano privado, tá, gente? E a classificação, 89% dos brasileiros falam que a saúde pública ou privada como péssima, ruim e irregular. Tá? Isso aí foi levantado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, quer dizer que a gente não tem um bom conceito da população brasileira sobre o atendimento médico no Brasil, tá? Ele é classificado como ruim, regular ou péssimo. Ele não é como bom e ótimo. Então, assim, a população brasileira não vê com bons olhos a situação de saúde do Brasil, tá? E lembra aí que a maior parte é atendida pelo SUS mesmo, que é 75%, tá? Aqui, para finalizar, coloquei só, hoje eu não coloquei as frases, né? Sempre escolho uma frase. O ideal era esse, né? Um atendimento individualizado, com atenção, que a pessoa fosse atendida direitinho, né? Mas na realidade não é o que a gente tem. Então, eu coloquei 2 imagens aí de um atendimento bacana
E aqui embaixo, né, um protesto por uma saúde universal e de qualidade no SUS, que é o que o pessoal quer hoje, né? Tá? A gente gostaria de ver esse tipo de atendimento aqui, ó, né? Um atendimento com acolhimento, que trate, né, as pessoas direito, não é? Gente, vocês não fazem ideia, né? Da quantidade de pessoas que morrem por atendimento errado, né? Vocês fazem ideia disso, né? Botei uma foto, talvez apareça quando eu sair. A Thaisa não apareceu aqui ainda, a sua foto. Mas melhor, foi uma só vai aparecer quando eu sair e voltar. Aí que aparece a fotinho. Não, gente, ó, tem professor que dava aula com a câmera desligada, parece um rádio, horrível também, não dá, né? Ô, gente, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Pro, pode eu queria falar. perguntar um negócio. Qual que é a média, assim, da faixa etária dos brasileiros? Porque a partir dos 70 anos, o plano de saúde é mais caro, né? Ele é bem mais caro. Agora a gente tem, né, planos que são específicos para o sênior, né? O Prevent Sênior, ele só trabalha com pessoas idosas, por exemplo. O Prevent Sênior, ele é focado nisso. Hoje a gente tem. Agora, vai ficando mais caro, sim, gente. O plano de saúde, quanto mais idade a pessoa tem, mais caro é. Vai tendo 50 anos é mais caro, 60, 70. E outra coisa, eles às vezes, para te aceitar no plano, você tem que apresentar exame de que você não tem, né, doenças decorrentes. Então, você tem que mostrar o exame de sangue que você não tem colesterol, que você não tem problema de açúcar, né, glicêmico, tal, da diabetes. Você tem que ainda provar que você não tem. Né? Então, realmente é mais caro. É crítico isso, né? Porque a pessoa tem que provar para poder ter as pessoas, às vezes, para conseguir fazer um plano de saúde, quando já tem 80, 70 anos, tem que apresentar exame médico para eles te aceitarem. E fica muito caro. E aí, você está numa fase que, às vezes, assim, você está ganhando aposentadoria. Então, sei lá, você ganha uma aposentadoria no Brasil, é baixa, né? Vai que você ganha 5 mil, vai, é o médio, né? E aí você tem que pagar de plano de saúde R$2,5. R$2,5 de plano de saúde. Né? E se a pessoa chegar a esse valor da aposentadoria ainda, né? Porque a aposentadoria não é alta no Brasil, né? Da população média, né, gente? Eu tô falando. Porque assim, a gente tava pensando assim, por ser mais caro essas pessoas de idade, então a gente teria mais idosos no Brasil, porque, né, se você parar para pensar, né, por quê? É basicamente isso, né? Então tem menos jovens, menos pessoas, né? E tem mais idosos, aí fica mais caro para eles, então... E hoje, aliás, uma das discussões que eu acho que até a gente pode ter mais para frente é isso, que a gente está aumentando o tempo de vida, né, do brasileiro, inclusive, né, a média, né, em que se morre e tal. A população, aliás, mundial está ficando mais velha, né? Então, a gente tem essa questão a gente vai ter mais idosos. Então, tem que ter uma visão social para o cuidado de pessoas idosas, porque o mundo inteiro, gente, a gente aumentou o número de idosos, sabia? Então, a gente vai ter mais pessoas idosas no mundo, inclusive no Brasil. E a gente não tem uma visão social de cuidado com o idoso. Então, uma pessoa que tem um idoso em casa, você tem sua avó, sei lá, e você precisa trabalhar. Onde é que quem que fica com aquela pessoa que precisa de cuidados, com mais, às vezes, quase 90 anos, e você precisa ir trabalhar, você não tem uma condição econômica de pôr uma cuidadora, que cuidadora é caro. Que também chega a uns R$3.000, né? Uma cuidadora, assim, para ficar com os idosos. Que faça ainda tudo, né? Porque não é para ficar com idoso, a pessoa precisa trabalhar, né? Eu acho que muito por aí que as pessoas recorrem às casas de repouso, né? Que, por sinal, as públicas são, assim, deprimentes, né? Você já visitou? As públicas. Professora, eu nunca visitei, até pelo psicológico, assim, né? É bem baixo.
Oi, quem que tá? Pode falar. Alô, Rene. Essa pandemia, eu tive um problema muito grave com meus pais, tive que trazer eles para cá, e aí eu posso falar de cadeirinha. Tive que deixar com cuidadores. Quando minha mãe faleceu, eu tive que ir para a segunda cuidadora com meu pai, e agora eu estou indo para a terceira. Então, assim, porque tem a folguista, né, para o final de semana, tem a diarista, que fica no horário comercial, e agora eu tenho que ter uma para a noite, para deixar ele até dormir. Então, chega num ponto que você não pega mão de obra especializada porque você não consegue pagar. É isso mesmo. Eu estou pegando cuidadoras que não têm um curso de enfermagem para conseguir pagar. Por exemplo, a de final de semana, ela chega a cobrar R$150 para ficar 8 horas. É isso mesmo. Por dia, no mínimo. E aí, se é especializado, você vai pagar uma fortuna, fora os remédios e fora eventuais problemas, porque, por exemplo, quando meu pai teve um princípio de AVE, eu não pude esperar pelo SUS. Então, eu tive que pagar uma tomografia, eu tive que pagar tudo particular, e quando você vai ver, é uma facada tão grande que te desestabiliza. Mas é a realidade do nosso país agora, né? Então, é isso que eu estou te falando. Eu não gosto de ser negativa, mas você está expondo a realidade mesmo. O que você está falando é o que todo mundo vive no Brasil. Entendeu? E aí, o pior de tudo, professora, é que assim, existem familiares que simplesmente falam assim, você trouxe, o problema é seu. Isso mesmo. Por isso que eu falei na aula passada, eu falei para vocês, você lembra? Você estava na aula passada? Eu falei que está escrito nessa lei orgânica, na 8.080, que não é responsabilidade só do Estado a questão da saúde, que os familiares são responsáveis também, a empresa onde você trabalha também, a comunidade, a sociedade de maneira geral. A gente falou isso. Se você largar um idoso sozinho, você pode ser acionado, denunciado e você é processado. Não precisa nem largar sozinho. Minha mãe teve uma crise nervosa no começo da pandemia, em novembro do ano retrasado, e eu sou comissária, eu estava em Boston quando me avisaram. Eu demorei 3 dias para chegar no hospital. Eles estavam começando um processo, porque minha mãe era extremamente sóbria, até ter a crise nervosa. Então, ela nunca passou mal. Então, era uma senhora que dirigia, ia para academia, fazia tudo. Quando ela teve a crise nervosa, ela foi internada, meu pai já era um pouco debilitado, então eu fui processada pelo hospital, pelo Ministério da Saúde e pelos vizinhos que acionaram o SAMU de abandono de incapaz. Isso mesmo. Eles não eram incapazes. Você sabe que eu adoro, porque você está vendo que tudo que eu falo na aula, gente, eu falei tudo isso aí que você está falando na aula já, né? Vocês viram como é uma realidade? O que a gente conversa aqui na aula, eu acho importante, eu gosto dos depoimentos de vocês, porque quando eu falo, parece uma teoria, né? Então, eu sempre coloco, eu tento sempre trazer para a nossa realidade. Então, quando vocês vivenciam isso, dá para a gente ver direitinho que realmente essas coisas acontecem, né? É um problema sério. Ô, Micaela, tudo bem? Não, já terminei, viu? Já terminei o conteúdo de hoje, eu só estou tirando alguma dúvida ou alguma coisa que vocês precisem, que vocês tenham, tá? Mas muito obrigada pela atenção, pela participação de vocês, viu, gente? Obrigada mesmo. Mas eu acho legal, obrigada do seu depoimento, porque você comprovou a realidade, viu, que a gente conversou sobre isso mesmo. Pode sair sim, viu, gente? Patrícia, você quer... Quem tiver qualquer questão, viu, gente, pode falar comigo. Oi, Patrícia. Oi, Pro, licença. Deixa eu te falar uma coisa. Teve um hospital onde eu trabalhei também, de rede pública, que tinha alguns idosos que acabavam ficando internados lá com a gente e não queriam retornar para os seus lares. Porque lá eles lá tinham um atendimento, tinham o cuidado todo com eles e eles ficavam mais confortáveis com a gente lá. Também, então, né? Existem vários casos, né? Mas aí eu já passei por isso também, eu trabalhei em muitos lugares já. Não é depósito de pessoas, né? Essa que é a verdade. Como escola, não é depósito de criança. As creches não são depósito de crianças, como esses lugares não são. O que eu acho que a gente tem que melhorar, mas a gente é uma ilusão, pessoa iludida na vida, né? Eu vou te falar, eu acho que igual a gente tem de creches públicas, para as mães que trabalham,
tinha que ter também os locais para você ir trabalhar, você deixa o idoso lá, ele passa o dia numa atividade, faz exercício, faz crochê, faz coisa, lancha, faz amigo, leitura, e depois eles voltam para casa, você passa e pega, ajudaria muitas pessoas. Com certeza, é a cabecinha deles, né? Ia ser ótimo, junta vários, faz leitura, faz crochê, faz exercício, atividade de acordo com a idade. Ia ser bom, igual tem as creches, eu acho essa uma solução ótima. Mas, gente, se a gente não tem nem creche o suficiente, você acha que vai ter esses locais. Ô, Harley, você está me ouvindo, Harley? Infelizmente, Harley, não é só você que foi premiado por não ter acesso ao AVA, tá, Harley? Você não é uma pessoa que foi